Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos à aula de explicação do terceiro ano, Conservação Ambiental no Espaço Rural. Então, nós estamos falando, as duas últimas aulas falando desse espaço rural. Então, hoje é criado o que no espaço rural? Uma conservação ambiental. E nós vamos aprender o que é essa conservação ambiental. Você sabe o que é uma unidade de conservação? Você vai aprender agora. A unidade de conservação é uma área de proteção ambiental instituída pelos governos. Então, o governo vai separar, algumas áreas que é de proteção. Que áreas são essas? Áreas de florestas, de matas, que tem os rios, que tem as nascentes. Então, o governo ele vai proteger. Ele, então, criou o quê? Uma conservação ambiental. Na formação das propriedades rurais, isso é, das fazendas, chácaras e sítios, geralmente se destrói a mata nativa. Então, quando se vai construir uma fazenda, quando vai construir um sítio, então há o quê? Um destruimento da mata nativa. Mas o que é mata nativa? Mata é original, que não sofreu alterações. Então, ninguém tinha mexido ali e o homem vai construir uma chácara, vai construir um sítio. Então, ele vai mexer, vai tirar algumas árvores para construção de casa, vai tirar algumas árvores para uma estrada, abrir uma estrada. Então, ele está mexendo naquela mata nativa. Então, ele está destruindo, está modificando esse ambiente. Para dar lugar o quê? Também as plantações, as pastagens. Então, ele quer plantar numa área. Ele vai lá, tira aquelas árvores e vai colocar uma plantação. Então, ele tira a mata nativa, ele tira aquilo que é original daquela área. No entanto, em muitas propriedades rurais, ainda restam algumas áreas de mata nativa, com diversas espécies animais e vegetais. Então, em algumas fazendas, o proprietário ele usa uma parte para a plantação e outra ele deixa para a preservação. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é um patrimônio para a humanidade. É algo que nós vamos precisar. Imagine acabar com tudo. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse pensamento. Vão destruindo. Vão sempre pensando somente no homem, em construir. Então, nós vimos, hoje existem leis ambientais, rigorosas, para que seja o quê? Preservado. Por quê? Senão nós vamos não ter mais um ambiente natural, o qual nós precisamos. Se um proprietário rural quiser, ele pode criar uma unidade de conservação chamada Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN. Sim, ele pode. Se ele quiser construir, vamos supor, seu pai tem uma área rural muito grande e ele tem uma área que já é plantação, uma área que é de pasto, mas ele quer fazer uma conservação de uma área que ele tem. Ele pode? Sim, ele pode fazer um RPPN, que chama Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, ele pode preservar uma área que tem uma nascente, uma área que tenha algumas espécies de árvores que é da região nossa, Então, ele vai poder fazer? Sim, ele vai poder fazer. Com os objetivos de... Por que ele vai fazer? Porque ele vai entender que nós precisamos preservar o meio ambiente. E aí tem os objetivos aqui. Vamos acompanhar quais são esses objetivos? Assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais da propriedade, isto é, utilizar os recursos naturais sem esgotá-los, para que as futuras gerações também possam utilizá-los, pensando no futuro, Hoje o pau-brasil, dentro do Brasil, é o quê? É uma planta nativa, mas não tem. Raros lugares que as pessoas plantam o pau-brasil, mas o nativo mesmo, da época que foi o descobrimento do Brasil, temos algumas asseguradas por leis ambientais. Mas imagina um território onde tinha uma vasta plantação de pau-brasil, hoje não tem. Então é um recurso natural que nós tínhamos e que esgotou, que o homem não preservou. Organizar a ocupação da propriedade para ajudar na recomposição de áreas degradadas. Então, vamos supor, se uma pessoa ela pega uma área que já está devastada, mas ela pensa, não, eu quero reorganizar esse espaço, eu quero organizar para que volte a ser o espaço como era, ele pode, Ele pode fazer essa área degradada e fazer o que com essa área degradada? Novos plantios de mudas que irão
então formar a vegetação. Ele vai pesquisar, ver quais eram as plantas nativas daquela região e ele pode encontrar recursos para quê? Para fazer essa mata de novo ou essa floresta de novo. Promover a conservação da biodiversidade. O que é biodiversidade? Diversidade de espécies de seres vivos existentes em determinado local. Porque nas áreas de matas nós vamos encontrar algumas espécies de animais, né? A onça, né? Alguns tipos de macacos, aves. Então isso, ela também, se não tiver essas árvores, se não tiver essa área de vegetação, o que vai acontecer com esses animais? Eles vão sumindo, né? Eles não vão se reproduzindo e acaba a espécie. Nós já temos várias espécies catalogadas de animais silvestres que sumiram, né? O lobo-guará. O lobo-guará, ele é um lobo que ele é característico daqui da região nossa, né? E ele está em extinção. Por que ele está em extinção? Porque, devido às construções de fazendas, construções de casas, né, o espaço, o habitat natural dele foi acabando. Então, é um número muito reduzido, né? E hoje, o que acontece hoje? Hoje nós temos leis naturais, né, ambientais, para o quê? Preservação desses animais, tá? Aqui nós temos na foto uma reserva particular de patrimônio natural, né, no município de Cavalcante, no estado de Goiás, né? Então, olha para vocês verem, eles preservam as árvores, eles preservam as espécies vegetais que tem aí, e dentro dessas espécies vegetais, provavelmente, nós vamos encontrar algumas espécies animais também, de aves, né, mamíferos, que vão estar aí. Então, nós temos que olhar com um olhar de preservação. Hoje, nós falamos dessa preservação ambiental muito, graças a Deus, foram postas muitas leis para sobre essa conservação do meio ambiente, né? Hoje nós temos Ministério do Meio Ambiente, tudo para isso, para preservar. Aí as atividades. O que é uma unidade de conservação? É só ler o texto que você consegue responder. O que significa a utilização sustentável dos recursos naturais? Lendo o texto você consegue responder. Em sua opinião, é importante que os proprietários rurais conservem a natureza no espaço rural? Vocês acham que aquelas pessoas que estão nas fazendas, nos sítios, elas devem conservar esse espaço da natureza ou não? Destruir tudo que tem lá? Por quê? Né? E a tia Berenice é uma pesquisa, que é uma pesquisa bem legal, vou ler com vocês. A reserva particular do patrimônio natural é um exemplo de unidade de conservação. Por que particular? Provavelmente é um fazendeiro ou alguém que tem um sítio que vai preservar esse patrimônio. Outros exemplos são Parque Nacional, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Floresta Nacional. Vamos conhecer um pouco mais sobre as unidades de conservação? Pesquisa, então agora é a sua parte, você vai pesquisar aonde tem essas unidades de conservação. Aqui perto de nós temos a Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira, ela é um patrimônio ambiental natural, tá? Então, o que acontece com a Serra da Mantiqueira? Existe ali árvores, né, que não podem mais ser derrubadas. Tem uma área na cidade de Cruzeiro chamado Passa 20, tá? Então, o que acontece nesse lugar? As pessoas, elas têm fazendas, né? Então, a gente vê o quê? Que elas destroem muito a área ambiental para construir chácaras, para construir pastos. Então, isso tem que ser consciente, né? Sabendo que eu posso fazer, preciso fazer para me sustentar, mas eu tenho que pensar também na natureza, em preservar. Então, em alguns lugares, perto principalmente dos rios, tem uma determinada metragem que as pessoas não podem construir casas, não podem fazer plantações, não podem fazer pasto. Por quê? Porque é uma área ambiental. Mesmo dentro do seu terreno, existe uma lei para isso. Aí você vai pesquisar. Pesquise em livros, revistas na internet, informações sobre um exemplo de unidade de conservação. Procure descobrir quais são as principais funções da unidade de conservação que você escolheu e anote sua descoberta. Então, é uma pesquisa. Para quê? Para que você possa aprender mais sobre as unidades de conservação. O Parque Nacional de Itatiaia, ele é o quê? É uma área ambiental preservada, é um parque, né, mantido pelo governo federal.
E lá dentro nós temos várias espécies de animais, de vegetação, né, preservado. É uma área preservada, tá bom? E eu acredito que você vai encontrar muitas outras, tá? Aguardo vocês até no próximo vídeo de correção. Um beijo e fique com Deus.